Opa, como vai? Eu sou o professor Daniel Escotar, especialista em solos e adubação. E na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre os nutrientes que a planta mais precisa. Quais são os nutrientes essenciais? Como que eu posso estar adicionando? Quais que eu preciso de maior quantidade e quais que eu preciso em menor quantidade? E também aqueles elementos que são considerados tóxicos para as plantas. Então, fica com a gente até o final dessa aula. Olha, se você tem interesse em estar se especializando neste assunto de fertilidade do solo, aqui embaixo tem as informações do CEPRAC, que hoje já é o principal curso de interpretação de análise de solo e recomendação de adubação, calagem e gessagem do Brasil. É uma plataforma 100% online, tem certificado, suporte 24 horas para você tirar todas as suas dúvidas. Você vai aprender o passo a passo de como interpretar a análise de solo e fazer recomendação de adubação, adubação mineral, adubação formulada, adubação orgânica, adubação foliar, calagem e gessagem. Então aqui embaixo tem as informações deste treinamento, tudo bem? Então vamos lá. Quais são os elementos que a planta mais precisa? Para a gente conseguir entender este conceito, a gente precisa saber que dentro de fertilidade do solo, estes elementos eles são divididos em três tipos. Nós temos os elementos essenciais, os elementos benéficos e os elementos tóxicos. Começando pelos elementos essenciais. Os elementos essenciais são aqueles que a planta não consegue completar o seu ciclo de vida sem ele. Ou seja, em hipótese alguma, pode faltar. Nenhum outro nutriente faz o que ele faz. Ou seja, se faltar ele, a planta não completa o seu ciclo de vida. Os elementos essenciais eles podem ser divididos em macronutrientes e micronutrientes. Os macronutrientes são nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre. Estes são os nossos macronutrientes. Aqui em cima nós temos carbono, hidrogênio e oxigênio. Estes carbono, hidrogênio e oxigênio também são essenciais, porém eles estão na sua forma orgânica. Todos os outros estão na sua forma mineral. Agora, eu já sei que estes elementos, nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre, que são os meus macronutrientes, são essenciais, são muito importantes. Mas o que diferencia eles dos micronutrientes? Porque dentro dos elementos essenciais nós temos também os micronutrientes, que é boro, cobre, manganês, zinco, cloro, ferro, molibdênio e níquel. Eles são considerados micronutrientes essenciais. Agora, o que diferencia um macronutriente do micronutriente? Será que é o tamanho do nutriente? Não, tem nada a ver. O macronutriente quer dizer que ele é um nutriente que a planta precisa em maior quantidade. Já os micronutrientes quer dizer que a planta precisa em menor quantidade. Mas isso não quer dizer que o micronutriente seja menos importante que o macro. Não, ele também é essencial. A planta não vive sem ele. Porém, a planta precisa em menor quantidade desse elemento. Para que a gente possa fazer uma questão de proporção, vamos pegar os macronutrientes, por exemplo. Os macronutrientes, claro que isso depende da cultura, né? Enfim, a cada 1 quilo da planta, ela precisa de 1 até 50 gramas de macronutrientes. E para os micronutrientes, essa proporção é diferente. A cada 1 quilo da planta, ela precisa de 0,10 miligramas a 1 grama de micronutrientes. Tá vendo como que precisa muito menos de micronutrientes do que de macronutrientes? É isso que diferencia. Agora, isso não quer dizer, mais uma vez, que a planta possa completar o seu ciclo de vida sem micronutriente. Não, pegar qualquer um, por exemplo, o molibdênio. O molibdênio ele é um micronutriente muito importante, mas eu preciso dele muito menos quantidade do que o magnésio, por exemplo, o fósforo, o nitrogênio, qualquer que seja o macronutriente. Então, eu preciso sim dos micronutrientes, porém em menor quantidade. E acredite, a falta de micronutriente faz toda uma produção parar. Eu não posso deixar de ter meus micronutrientes. Tá ok? Se você pegar aí, por exemplo, o níquel, a falta do níquel trava a absorção de fósforo. Olha que interessante, né? Então, eu não posso, em momento algum, perder aí os meus micronutrientes do solo. Existem várias formas de se fazer adubação com micronutrientes. Entre eles, você pode utilizar fertilizantes à base de micronutrientes via solo, como também a adubação foliar, que a base da adubação foliar é fazer para micronutrientes. Tudo bem? Entendeu a diferença de macronutriente para micronutriente? Agora, nós temos também os elementos benéficos.
como sódio, silício, cobalto, selênio, são elementos benéficos. A planta até consegue completar o seu ciclo de vida sem. Porém, em algumas situações, a adição destes elementos benéficos pode fazer a produção aumentar, como por exemplo o sódio. O sódio é um elemento que, se em grande quantidade no solo, ele pode salinizar o solo. Porém, em culturas como algodão e beterraba, por exemplo, o sódio ele é muito benéfico, ele aumenta a produção. Okay? Então, isso que são elementos benéficos. Nós temos também os elementos tóxicos. Estes são os elementos que nós não queremos no nosso solo, como por exemplo alumínio, mercúrio, chumbo, cromo. São elementos que causam prejuízos para a minha planta. Então, esses elementos eu não posso ter no meu solo. Tá ok? Tá entendido? Estes são os nossos nutrientes, os macro, os micro, os elementos essenciais, os benéficos e também os elementos tóxicos. Tá ok? Espero que você tenha entendido. Se ficou alguma dúvida, aqui embaixo pode estar colocando aqui nos comentários que já já a gente responde. Ok? Então, até a próxima.